tanta provação, neste tempo em que a nossa vida mudou tanto do que estávamos acostumados, do que aprendemos a amar e viver, e agora estamos sendo privados de muitas dessas realidades. Então, como vocês sabem, nós discernimos assim também, em obediência ao decreto diocesano, não podemos mais celebrar por algum tempo a missa com o povo, e decidimos então que nesse período, na segunda-feira, continuarei celebrando a missa em sufrágio pelas almas do purgatório, às segundas-feiras, da minha casa mesmo. Às terças-feiras não teremos nenhuma transmissão de missa, mas pretendo mandar sempre uma reflexão para que possamos compartilhar e refletir um pouco o evangelho da semana, algum texto litúrgico, algum pensamento sobrenatural. Na quarta, na quinta e na sexta, nós vamos transmitir a missa diretamente aqui da paróquia, às 20 horas. No sábado, não vamos transmitir a missa, porque vamos acompanhar a missa do Bispo Diocesano, que será celebrada no Santuário Mãe de Deus, por enquanto, transmitida pela Rede Vida de televisão. E aos domingos, vamos transmitir a missa às 10 horas da manhã. Depois, com a graça de Deus, estará disponível também todos esses vídeos para quem quiser olhar no YouTube, mas faremos as lives. E a ideia dessas terças-feiras é que a gente possa conversar e refletir um pouquinho sobre a nossa fé, para que nesse tempo não nos falte, sobretudo, a esperança, a alegria, a presença de Deus e conseguirmos compreender o que Deus espera de nós neste tempo onde uma boa criatividade vai ser tão importante. Faz muita falta celebrar a missa com a presença dos fiéis. Um padre nunca é completo se ele não é pontífice, entre Deus e a humanidade, porque ele mesmo é cercado de fraquezas, é um pecador, e muitas vezes esse fervor que vem da Assembleia, muitas vezes nos ajuda a manter o espírito sobrenatural, a unção na celebração. Então, um tempo de aprendizado para todos nós. Mas esse vídeo também para que a gente possa meditar um pouquinho da palavra. Até seguindo uma sugestão, anos atrás, tínhamos um programa na web rádio Mãe dos Aflitos, então era uma web rádio, chamava-se Amigos de Deus. E era mais ou menos o que pretendo fazer às terças-feiras e enviá-los para que a gente possa refletir. Então, vou explicar mais ou menos como funciona a estrutura a partir das próximas semanas. Se essa for a vontade de Deus, a gente continua esse trabalho e esperamos que leve consolação, esperança, pensamento sobrenatural, fervor à nossa fé. Nós começamos sempre com um trecho do Evangelho e uma reflexão a respeito daquele tema, e depois vocês podem mandar alguma pergunta de fé, ou pergunta doutrinal, ou alguma situação espiritual de vida da qual você quer um conselho, uma reflexão a partir da palavra. Então, vou passar agora o número que você vai poder mandar essa mensagem, que é o WhatsApp da nossa paróquia. Passo já o número, é o DDD 11 97175 9116 97175 9116. Quando você mandar uma pergunta, diga assim: para a reflexão do Amigos de Deus, ou manda pergunta de fé. E vamos evitar mensagens desnecessárias, mensagens de bom dia, boa noite, mas vamos deixar esse canal específico para as nossas reflexões de fé, para tirar dúvidas das coisas habituais da paróquia, tá bem? Bom, hoje, nesse nosso primeiro encontro, eu penso ser muito oportuno que a gente possa refletir um pouquinho do Evangelho do terceiro domingo da Quaresma, não esse domingo agora que passou, o outro domingo, que foi o último domingo em que pudermos estarmos juntos na celebração da Santa Missa
fisicamente. Estamos juntos ainda, espiritualmente. E cada um de nós, ao seu modo, a sua fé, buscando a Deus. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto fala de algo muito importante que estamos tendo que viver esses dias, que é a adoração em espírito e verdade. Apenas aqui um trecho do texto, o Evangelho completo é do capítulo 4 de São João, dos versículos 5 ao 42, um trecho bem grande. Mas aqui eu escolhi uma pequena parte que diz assim. Versículo 15. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha mais de vir aqui para tirá-la. Depois que o Senhor falou algo para a vida dela, no versículo 19 diz assim: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aqui essa parte acho muito importante. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Você pode depois meditar o texto completo, mas esse evangelho para mim tem sido bastante consolador desde que foram necessárias as medidas de celebração da missa sem o povo em virtude dessa pandemia, desde que tantas e tantas pessoas estão em quarentena, desde que tantas pessoas tiveram que mudar praticamente o ritmo de suas vidas e se readaptar e reencontrar sentido. Então, vamos tentar entender um pouquinho esse trecho do Evangelho. Na verdade, é Jesus e uma mulher samaritana. Como diz ao longo do trecho, de fato, os samaritanos não se davam com os judeus. Era uma divergência que não era apenas geográfica, mas também religiosa. Porque os samaritanos, de alguma forma, eram considerados pelos judeus como que judeus de segunda categoria. E essa divergência geográfica e religiosa, vamos assim dizer, fazia com que não se davam assim tão bem. Somado a isso, tem um outro fato muito interessante. Jesus é um homem, esta é uma mulher. Naquela época, uma mulher não poderia falar individualmente com um homem se não fosse na presença de outras pessoas. E aí nós conhecemos a passagem. Jesus pede água, ela estranha que ele, sendo judeu, lhe peça água. Ele diz então que ele é a fonte de água viva, de quem bebe esta água nunca mais terá sede. Ela se impressiona, ele conta toda a sua vida e ela se converte. Mas nesse momento o que eu quero refletir é outra coisa, nisso que nós acabamos de ler. Jesus diz assim para ela: haverá um tempo em que nem neste monte, nem acolá, nem cá, nem acolá, se adorará a Deus, mas o Pai busca os adoradores que o fazem em espírito e em verdade. Nós sabemos que esta divergência pelo local da adoração é uma coisa que permanece até hoje. A confusão que é na Terra Santa, por exemplo, porque aquela é a terra prometida, um lugar sagrado para os judeus, é um lugar sagrado também para os muçulmanos, para nós cristãos. De fato, a Terra Santa será sempre a terra onde Jesus pisou, mas por que não é fundamental que a adoração a Deus seja feita lá? Porque nós compreendemos que em Cristo, mais importante que o local da adoração é o local onde o adorado esteja, que é o nosso coração. Eu posso adorar Deus na Terra Santa, mas se dentro do meu coração
Ele não está presente, essa adoração será inócua. Eu posso ir à missa todos os domingos, mas se não desejo o Senhor de coração sincero, vai ter muito menos fruto. Da mesma forma que eu e você conhecemos tantos homens e mulheres tão bons, que muitas vezes não conhecem ainda a Deus, mas o buscam com o seu coração sincero, e esses que buscam de coração sincero hão de encontrá-lo. Mas o que essa palavra diz para nós nesse tempo de tanta aprovação, meus irmãos? Eu tenho refletido sobre isso e disse isso na missa de São José. Muitas vezes nós, católicos, e essa é uma autocrítica, nós, católicos, isso pode acontecer em qualquer religião, mas muitas vezes acontece conosco, nós substituímos o desejo pelo ritual ou o culto. O que eu quero dizer com isso? O ritual, a liturgia, a Santa Missa, o sacramento, não deve suprir um desejo primário que deve estar dentro de nós, que é o desejo de Deus. Antes, deve alimentar esse desejo. Se eu tenho fome e como, o meu desejo é saciado. Mas se eu não tenho fome, se eu já estou farto e como, aquele alimento pode ser que me faça até mal. Da mesma maneira, o desejo de Deus não é diferente. Santo Agostinho fala que devemos ser homens e mulheres de desejo. É muito diferente, penso que este é o tempo que nós estamos vivendo, de viver o desejo e pedir a Deus a graça de desejá-lo. Por quê, meus irmãos? Chegou um tempo em que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque a participação física, a Santa Missa neste momento não está presente. Para muitos, a comunhão eucarística, sacramental, não é possível, e sim a comunhão espiritual. Então, esta falta, esse desejo, de fato deixa uma lacuna. Mas ele é insubstituível? Não, por quê? Nós precisamos do sacramento para nos salvar, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos recorrer aos sacramentos, eles nos garantem a salvação. Mas Deus pode nos salvar tal como Ele quer. E sem prescindir da importância dos sacramentos, que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa vida interior, nós estamos no tempo de viver a adoração em espírito e em verdade. Na sua casa, entre a sua família, nas diversas atividades que você realiza ao longo de um dia, as atividades de casa, as atividades do trabalho, as atividades do trabalho que se faz em casa, a convivência com os filhos, tudo isso, meus irmãos e irmãs, é a nossa vida. E devemos falar com Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas angústias, sobre os nossos temores, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos propósitos, sobre as nossas lutas, sobre os nossos pecados e fraquezas, sobre os nossos dons, sobre as nossas necessidades. Dizia São José Maria que o tema da nossa oração com Deus é o tema da nossa vida. Como quando a gente conversa com um amigo, a gente fala da nossa vida, assim deve ser também com Deus. E neste tempo em que não é possível adorar no monte, vamos dizer assim, que não podemos frequentar o nosso Tabor, muitas vezes a nossa paróquia é o nosso Tabor, o lugar do nosso encontro pessoal com Deus, mas também comunitário, o lugar onde a gente tantas vezes rezou, o lugar onde tantas vezes pediu perdão a Deus dos nossos pecados, o lugar onde nos sentimos felizes, o lugar que para nós é cheio de lembranças, porque talvez ali vivemos muitos momentos importantes. Neste momento em que não podemos estar neste Tabor, o Tabor, ou melhor, aquele que se transfigurou no Tabor, é que deve estar dentro de nós. E a palavra de Deus diz: quando quiseres orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fale ao teu Pai. Porque o teu Pai que vê o que está oculto, ouvirá a sua prece. Quantas passagens bíblicas nós vemos também
Procurai e achareis, batei e vos será aberto, pedi e recebereis, porque a quem pede recebe, quem procura acha. Então nós temos essa certeza de que Deus vem ao nosso encontro. E esta é uma hora em que devemos confiar nas coisas de Deus, ou melhor, nós devemos confiar na palavra de Deus que é viva e ela transmite vida para nós. E desejar esta presença é já estar na presença de Deus, porque a mesma palavra diz: ninguém vem a mim se o Pai não enviou, diz Jesus. Ninguém vai a Jesus se o Pai não o atrair. A palavra de Deus também diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o fazer. Então, meus irmãos, não diga mais para você que você não consegue rezar se não vai à missa, que você não consegue ter presença de Deus porque não comunga, porque são muitos os que não comungam e têm presença de Deus e nos ensinam tantas coisas. Não significa que a Eucaristia não é importante, mas neste tempo devemos desejar a Deus e Ele nos visitará, como diz a carta de São Tiago. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Neste tempo de provação, não nos esqueçamos. Vamos fomentar do fundo do nosso coração a oração, a comunhão espiritual, a caridade. Por que não aproveitar esse tempo para superar mágoas, ressentimentos? E em meio a tudo isso que estamos passando, vemos que pouca coisa importa. De que adianta ter dinheiro, de que adianta ter saúde, de que adianta ter bens, se de repente tudo muda e não podemos fazer nada para evitar? Então vamos ficar com o que é eterno e principalmente conservar os nossos amores, conservar a presença de Deus na nossa vida e daqueles que nós amamos. Tenho certeza que muitas famílias estão redescobrindo o sentido de estarem juntas. Outras talvez estão tendo que se reinventar porque se esqueceram completamente do que era conviver juntos, mas é tempo também de conversão. E como o Dom José disse na live em que ele transmitiu para nós o decreto dessas novas orientações, a palavra de Deus diz em São Paulo, Romanos capítulo 8, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus nunca permite um mal, se deste mal Ele não possa tirar um grande bem. E o bem que nós podemos tirar dessa pandemia é a nossa conversão. Eu termino com uma reflexão que também tenho feito muito esses dias. Comentei com algumas pessoas que atendi nesse tempo. Eu tenho duas convicções muito grandes. Primeiro é que essa pandemia não vem de Deus. Ela não é obra de Deus. Mas a segunda conclusão para mim é mais importante do que essa. Que mesmo não sendo esta uma obra de Deus, Deus tem poder para tirar deste mal um grande bem. E nós já estamos vendo muita conversão. Então, irmãos, vamos aumentar o desejo da presença de Deus. Esta lágrima que você derrama quando assiste a missa porque não pode estar lá presente, esse desejo que você sente de comungar, devemos reconhecer, muitas vezes não tínhamos quando estávamos presentes na missa. E por que não, nesse tempo, purificar o desejo? Pedir a Deus a graça de desejar ardentemente estar na sua presença, como faziam os grandes santos. São Francisco passava em frente a uma igreja e adorava no seu coração. Outro santo que antes de dormir gostava de pensar em algum sacrário e fazer adoração espiritual. Esteja certo que Deus alcança segundo o nosso desejo, segundo também os nossos limites, mas sobretudo sejamos homens e mulheres e homens que desejam a presença do Senhor. Vamos terminar fazendo a oração de comunhão espiritual que podemos repetir todos os dias, que com certeza nos trará muitas graças. Vamos rezar juntos. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Amém. Que a palavra do Senhor seja redescoberta também em nossas vidas. Que as nossas devoções aprendidas desde a infância ou aprendidas ao longo da vida
sejam para nós também neste momento alimento. De modo especial, nós, filhos de Nossa Senhora de Fátima, colocar em prática o pedido que ela fez em 1917, aquelas 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, rezar o terço todos os dias. Nossa Senhora prometeu a salvação a quem rezar o terço todos os dias. E não porque o ritual salva, mas porque quem reza o terço converte o seu coração. Porque no centro de cada Ave Maria está o nome de Jesus. E antes de cada mistério contemplamos a vida de Jesus. E o itinerário do rosário, dizia João Paulo II, São João Paulo II, é o itinerário de uma vida. E assim como no rosário, queremos um dia coroar Nossa Senhora nos céus. Então, comunhão espiritual, oração da Palavra de Deus e a oração do Santo Terço, quem sabe até o Santo Rosário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos de Nossa Senhora de Fátima e de São José, dos beatos São Francisco, dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Rezemos uns pelos outros. Vamos terminar com essa missa, essa música que fala de comunhão, pedindo a Deus o desejo santo da Eucaristia e da Santa Missa. E se Deus quiser, nos vemos na próxima terça-feira. Se você tem uma dúvida de fé ou uma situação da qual você gostaria de um conselho e quiser partilhar conosco, mande uma mensagem para o WhatsApp da paróquia. Deus abençoe. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, divino do homem.